Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Linguagem e Suas Tecnologias, Língua Portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. E hoje, olha só, de olho na tela, nós estamos então na terceira etapa, Ensino Médio, Módulo 1, Unidade 1, Aula 4, trabalharemos a tipologia e os gêneros textuais. E aí, você tem contato aí com muitos textos na sua escola, nas suas apostilas, nos seus livros, não é isso? E hoje nós vamos então observar que tipo é esse texto e a qual gênero ele pertence. De olho na tela, olha só. Hoje falaremos sobre os tipos e os gêneros textuais. Constantemente nós estamos em contato com os mais diversos tipos e gêneros textuais. Bom, a origem, de texto, o termo no latim textus, é um tecido, um entrelaçamento. O texto, portanto, seria o entrelaçamento de signos linguísticos que juntos produzem um sentido. Então, quando nós unimos aí as vogais, as consoantes em sílabas, nós vamos formando as palavras. E a disposição dessas palavras, quando nós escrevemos uma oração, esses períodos, nós vamos então, portanto, construindo um texto. E é como vem lá do latim, um tecido, um entrelaçamento. Então, esse entrelaçamento de signos linguísticos, letras, que associadas uma à outra, que formam uma palavra, nos dará um significado. E a união de todas essas palavras, portanto, esse entrelaçamento de palavras e os seus significados, forma-se um texto. Quando nós falamos em tipologia, de olho na tela, nós temos a narrativa, é aquela que conta uma história. Nós temos a descritiva, é aquela que dá detalhes, por exemplo, de uma pessoa. Ela era alta, morena, dos olhos verdes. Então eu vou descrever uma pessoa, eu posso descrever um objeto. A expositiva, essa tipologia, é a explicação da nossa própria língua portuguesa aqui na aula de Linguagem e Suas Tecnologias. Expositiva, ela explica, ela apresenta os conceitos sobre um determinado assunto. Aqui em língua portuguesa, nós vamos estudar as palavras, a comunicação. Se for em geografia, vai explicar sobre o planeta Terra, sobre os mapas, regiões, enfim. Cada uma das disciplinas tem o texto expositivo para explicar o seu objeto de conhecimento. Depois nós temos a injuntiva, ela está muito presente nas receitas de bolo, ela está muito presente também nas propagandas, nos anúncios publicitários. Compre, lembra da aula, Compre batom, compre, visite a nossa loja. Então os comerciais trabalham esse tipo injuntivo. A receita do bolo, quando dá uma ordem, pegue uma batedeira, coloque farinha, acrescente ovos, o açúcar, leve ao forno. Então essas palavras que dão ordem, que dão conselhos, são típicos da tipologia injuntiva. E por último nós temos a argumentativa, Então você precisa ir a algum lugar e você precisa justificar para a sua família por que você precisa ir, qual a importância de você estar lá naquele evento ou naquela partida de futebol. E aí você vai usar do argumento para convencer o outro, o porquê que você deve ir. Então esse é o texto argumentativo. Quanto aos gêneros literários, gêneros é uma espécie de texto que nós temos. Os romances que contam as histórias, as novelas que nós assistimos na TV, são textos literários. Os contos, as crônicas, as fábulas, todos textos narrativos. Os diários, os poemas e as tragédias, comédias, os dramas, também são textos literários, em que o autor expressa as suas emoções, os seus sentimentos, relatando e contando as histórias desses personagens. E em seguida nós temos os gêneros não literários. Tem uma função social específica de informar. Nós temos os artigos de opinião. É um texto argumentativo, o autor vai expressar a sua opinião sobre um assunto. Nós temos as crônicas jornalísticas,
os editoriais, os resumos, as resenhas, as notícias, que são os textos mais próximos no nosso cotidiano. Então, se você assiste todos os dias um jornal, né, televisivo da TV, você está se informando ali. Nós temos a notícia, né, um gênero textual muito frequente na TV, nos jornais, na internet e nas rádios, para manter o público informado. E, finalmente, as propagandas, os anúncios publicitários, que também na TV sempre tem alguém, alguma empresa procurando vender um produto para o público consumidor. Então, são textos também não literários. Bom, então olha só, leitura, compreensão e interpretação. Então, todas as vezes que nós lemos um texto, nós precisamos compreender, né? Nós precisamos interpretar, entender o que o autor quis apresentar naquele texto, quais são as principais ideias, qual é o tema desse texto. E aí, nós temos algumas dicas, né, para que a gente possa, né, interpretar de forma melhor os diferentes textos. O primeiro, fazer uma primeira leitura completa. Então, você lê todo o texto e depois você vai tentar compreender o seu sentido global. O que o autor desse texto quis nos passar? Qual é o tema? Ele está discutindo sobre o quê? Dica 2, reler. Você conheceu, agora você vai ler novamente o texto para compreender as ideias contidas nos diferentes parágrafos e a forma como se relaciona umas com as outras. Destacar as ideias mais importantes, né, as ideias mais importantes, e aí você vai observar quais são as ideias secundárias. Dica 4, separar fatos e opiniões. Aqui ele conta algo e aqui ele opina, ele dá uma opinião sobre o que ele está falando. Depois, retornar ao texto e realizar novas leituras, sempre que necessário, para esclarecer qualquer situação. Ou eu tenho dúvida, não entendi, então tem que ler novamente. E, finalmente, reescreva o conteúdo lido de uma forma pessoal, que simplifique a aquisição e a estruturação da informação, os esquemas, os rascunhos, os mapas conceituais. O que você entendeu? Escreva de forma resumida para detalhar a sua compreensão. Discurso é a atividade comunicativa construída de texto e contexto do discurso. O que essa pessoa está falando? Né? O que ele apresentou enquanto tema? Qual é o ponto de vista sobre o tema? Então, a análise do discurso é uma prática da linguística como campo de comunicação e consiste em analisar a estrutura de um texto, né, e, a partir disto, compreender as suas construções. Então, quando nós fazemos a leitura, quando nós analisamos o discurso, é importante que você entenda o que o autor quis apresentar naquele contexto. O discurso em si é uma construção linguística atrelada ao contexto social no qual o texto é desenvolvido, ou seja, as ideologias presentes no discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social em que vive o autor. Se ele, né, está, por exemplo, vivendo ou observando situações de conflitos, situações de desrespeito ao ser humano, ele vai escrever um texto relacionado a isso. Então, é o contexto envolvido, tá? Então, cada um apresenta o seu modo de fala, se posicionando. Quando nós falamos de intertextualidade, é a relação que se estabelece entre dois textos, ou seja, um texto lembra o outro, um texto é inspirado no outro. Então, diversos autores utilizam textos já existentes, reconhecidos, chamados de textos fontes, porque ele já existe, para servir de base às suas novas criações. Então, eu me apoio em um determinado texto que já é conhecido para construir o meu, mas com base na fonte que é aquele primeiro. A intertextualidade, né, pode ocorrer de várias formas, nos diversos gêneros
da prosa, na poesia, nas letras, na música, na publicidade, nas imagens, nas pinturas. Olha um exemplo aqui, né, de intertextualidade. Esse quadro aqui do Leonardo da Vinci, lá do século XVI, e aqui nós temos uma recriação com base na Mona Lisa, essa obra renascentista da Turminha da Mônica, a Mônica aqui do Maurício de Souza, né, criando o intertexto. Olha só, a imagem, né, é configurada na primeira, a inspiração foi a primeira. Então isso é intertextualidade. Quando nós falamos em contextualização, é uma palavra que remete ao ato de determinar um contexto para alguma coisa. Geralmente o seu objetivo é explicar as razões ou mesmo as características precedentes a uma situação. Então, contextualização tem a sua importância dentro do contexto de língua portuguesa por proporcionar um entendimento preciso sobre determinados assuntos, já que são mostrados em circunstâncias que possibilitam uma melhor compreensão a respeito do tema. Então você foi a uma partida de futebol e um amigo seu assistiu pela TV. Dentro do contexto, vocês irão construir uma comunicação se forem discutir sobre essa partida de futebol. Há um contexto, ambos participaram, então é possível que o assunto flua, porque você assistiu a partida no estádio e o seu amigo assistiu na TV, mas foi o mesmo jogo, então há um contexto. Quando vocês forem conversar sobre isso, vocês sabem o assunto, sabem o que aconteceu, de que forma que aconteceu. Então, o contexto é isso. Então, contextualizar se refere ao fato de adicionar uma situação, um acontecimento ou um discurso ao ambiente que se está inserido. Então, essa expressão deve fundamentalmente ao ambiente discursivo, onde um determinado texto produz certo significado ao outro. De fato, contextualizar é importante para uma atribuição de sentido adequado. Então, eu estou neste contexto, eu entendo do que está falando. Então, de modo que apenas algumas circunstâncias podem ser compreendidas. Então, eu compreendo porque eu sei qual é o contexto, né, o que aconteceu. Então, nós estamos aqui terminando a nossa aula sobre os tipos e gêneros textuais, discurso e a intertextualidade, ok? Intertextualidade, quando um texto se inspira no outro, né? Todo discurso tem uma intencionalidade, alguém tem uma ideologia, ele defende ali a sua ideia. Os textos podem narrar, descrever, explicar, né? Os textos podem argumentar apresentando uma opinião. Então, faça uma recordação, visitem novamente esse conteúdo, leiam os tipos de texto e os gêneros textuais. Lembrando que todo gênero textual tem uma função social. Como assim, professor Ivair? Ele tem uma finalidade. Ou o texto vem para informar uma notícia, pode ser uma campanha publicitária que ele pretende vender um produto, convencer você a adquirir um determinado serviço, né? Um artigo de opinião, o autor pretende defender a sua ideia, a sua opinião sobre um determinado assunto. Então, todo gênero textual tem uma função social, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, os nossos tipos e gêneros textuais, discurso e intertextualidade. Então, até a próxima, pessoal. Partiu!